Eu vou começar com uma pequena reflexão de Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia. E ele diz assim: uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica, radical, libertadora, é defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra. Todo conhecimento, toda ação é politicamente muito forte e sempre muito carregado. Né? Então, eu penso que educação em direitos humanos, nesse sentido de que não será um curso mentirosamente neutro, essa educação se faz em meio ao respeito, à defesa da dignidade humana, no acolhimento integral dos valores humanos, em ação e reflexão humanista. Nesse momento que o país atravessa de grandes e contundentes ameaças ao Estado de Direito, à República, às instituições democráticas, é fundamental que tenhamos a consciência e militância, de que a defesa dos direitos humanos é uma tarefa de cada um, de cada uma, de todos nós. Não há direitos humanos sem democracia. Sem república, vigora a ditadura, a ignorância, o desprezo pelas políticas públicas, pela saúde e pela educação. Sem Estado democrático de direito, prosperam apenas as formas autocráticas, autoritárias, abusivas e negacionistas da própria humanidade. Vimos esse curso de ataques e atentados à democracia, aos direitos humanos, ao humanismo, ao pacifismo, em muitas ocasiões da história humana. O pior, o mais grave, me parece, foi o Holocausto e as mais de 50 milhões de mortes ao longo da Segunda Guerra Mundial. Hitler movia-se para o eixo do mal nazista, ceifador de milhões de vidas humanas, em torno de projeções absurdamente desumanas. No lugar do respeito integral aos direitos humanos, esse anjo da morte e outros sanguinários seguidores provinha-se da lei de plenos poderes. Esse é o nome da máxima lei que ele próprio se outorgou. E tendo sempre em punho para autorizar os massacres e os genocídios. No Brasil, a ditadura de 64, assim como outras tantas na América Latina nesse mesmo período, relegou uma herança autoritária, descrente na capacidade do povo brasileiro em gerir seu próprio futuro. O pensamento entreguista daquela época não está distante. Todos, ou uma boa parte, vai se lembrar que a soberania nacional se fez rendida faz muito pouco tempo, junto a dezenas de embaixadores do mundo inteiro que tiveram que compartilhar da nossa vergonha nacional. A violência política, no bojo desse processo eleitoral que estamos vivendo, não tem e não terá limites. Basta ler, vários crimes e assassinatos políticos já foram praticados, um agora muito recentemente, além de Marielle, obviamente. As instituições democráticas, a começar pelo STF e o TSE, sofrem bombardeios todos os dias e todas as noites. É o fascismo contando as suas narrativas, pobres narrativas. É o fascismo buscando legitimação, em palavras de ordem, em distorções absurdas da realidade, do conhecimento e da inteligência mediana. É o fascismo em procura de se implementar mais agudamente pela ação violenta que tenta descredenciar tudo que não se apresente como ranço, retrocesso e ódio social.
Além disso, o fascismo nacional, real e digital, de robôs e pessoas robotizadas, é amplamente misógino, rancorosamente racista, sordidamente elitista e excludente. Por isso, a contar ainda a recusa, o atraso deliberado em adquirir as vacinas contra a Covid-19, empurrando-nos cloroquina e outros placebos ainda mais alucinógenos, e que levaram à morte programada de milhares de pessoas, sem nenhuma necessidade a não ser ouvir o metal, é preciso dizer que o país depende da democracia para investir em educação pública, para aí sim pautar-se por alguma racionalidade nas escolhas das políticas públicas. É preciso dizer que a educação em direitos humanos é fundamental em nossos dias, no reconhecimento, na defesa, na promoção dos valores humanos, da dignidade humana, do respeito integral aos princípios que defendem uma sociedade livre, justa e igualitária, como se lê no espírito da Constituição Federal de 88. É preciso deixar claro que o conjunto complexo dos direitos humanos é o nosso divisor de águas, que não se admitem críticas aos direitos humanos, o que seria o equivalente de dizer que nós preferimos uma subordinação, a negação do meio ambiente, que nós gostamos de água contaminada e que a saúde pública pode ser anulada em favorecimento e em defesa dos planos particulares de saúde. Ou ainda, que o motorista de qualquer automóvel pode andar embriagado para escolher aleatoriamente alvos e pessoas para serem abatidas, bem como também poderemos, havendo essas críticas, aceitar que homens matem mulheres impunemente. Ainda acrescento que as críticas em si devem ser observadas com uma natureza absolutamente distinta entre si. Primeiro, eu vou listar aqui alguns tipos de críticas que a gente tem que ter em conta. Sem contar a famigerada aposta de que o seu direito vai até onde começa o meu, a crítica mais elementar, parece-nos, acusa uma ineficácia da lei. Então, se diz popularmente, essa lei não pega. Então, essa é a primeira noção de crítica. Segunda, outra crítica comum refere-se à inexistência da própria lei, a chamada vacatio legis. Terceira, há críticas a certas interpretações esdrúxulas da lei e a sua aplicação, digamos, bastante delirante. Há um criacionismo constitucional no Brasil, por exemplo. Um dia se permite tal coisa, outro dia não se permite, daí por diante. 4. Pode haver uma crítica legítima do conteúdo ou da forma da lei. Seria uma crítica nos marcos civilizatórios, sendo democrática, constitucional, humanizadora, o que exclui, por princípio, a crítica ao próprio processo civilizatório. Então, não vamos confundir as coisas. 5. Devemos criticar, sim, o bacharelismo, especialmente esse de graduação em direito. O uso reiterado de um falso conhecimento legal, visando ou a intimidação ou a obtenção de vantagens ilícitas ou imorais. Todo mundo já ouviu ou já soube que se começa com sabe com quem está falando e vamos até as famosas carteiradas. Sexto, uma crítica bem diferente se dirige a uma estrutura nomológica chamada força de lei ou enforce the law. A crítica nomológica, que é essa dirigida à própria lógica constitutiva interna, a lei, do próprio direito, por exemplo,
desemboca na crítica à escassez de um direito premial, aquele que não pune, mas que premia o bom cidadão, a boa cidadã. E resulta também uma espécie de abundância do uso ou abuso da coerção. 7. Ainda há a famosa crítica ao direito burguês, e que realmente deve ser levada a sério por aqueles que, obviamente, são sérios. Porém, sem nenhum esforço histórico, epistemológico, se diz que todo o direito é burguês, como se fosse limitadamente resultado da própria ação da burguesia. E aí eu fiz um pequeno desdobramento também. Desse desvio, desse famoso direito burguês, por exemplo, decorre a ignorância acerca do significado histórico da mais clássica e elementar desobediência civil ao longo de todo o processo de descolonização e de luta contra a escravidão. Outro desdobramento. Desse conjunto, ainda decorre uma espécie de não-senso, ou nonsense, antropológico, em que não se percebe que não há uma única sociedade existente em que não haja a primazia do direito. Desde o latim mais antigo se diz ubi societas ibi ius, onde há sociedade, há direito. Mais um desdobramento. Não há sociedade sem direito, isso é fato. Porém, mesmo que houvesse uma regra estabelecendo que, entre aspas, a partir de agora não há mais regras, não estaria aí já uma nova regra? Aquela que diz que não existem outras? É óbvio, né? 8º. Critica-se o direito por uma suposta incapacidade científica, sempre identificando com aqueles desejos burgueses, ou com atos de poder e uma certa apologia jurisprudencial. Então, se diz que é uma disciplina axiológica. 9. Critica-se o Estado de Direito pelo viés do não-direito, esse fascista. Contudo, esse caminho, ou esse descaminho, é mais complexo e extrapola os limites da digitação desse próprio texto aqui. E ignora-se, e isto seria, de certa maneira, compreensível, mas não justificável, que o direito é um conjunto de regras sociais e de normas jurídicas. 10º. Portanto, quem critica a lei limitada em seus códigos, como se fosse o direito resumido e resultado de uma mera positivação, certamente não consegue observar a relação entre sujeitos e objeto na própria ciência do direito. 11. A crítica do senso comum impede que vejamos o horizonte. O objeto do direito, é urgente afirmar isto, está no equilíbrio entre isonomia e equidade, entre os direitos e os deveres referentes à sua constituição, à sua efetivação. E ainda há uma crítica dialética, histórica, evolutiva, no interior do próprio processo civilizatório. Essa nós acolhemos, que busca a emancipação integral da humanidade, como real poder de síntese, libertadora de todas as amarras e ofendículos que impedem nosso desenvolvimento. Um exemplo claro, clássico desse processo, se vê na transformação qualitativa dos direitos individuais, antes restritos à propriedade privada, desde 1215, e agora, então, transformados nos chamados direitos individuais homogêneos, e que recobrem todas as pessoas com alguma necessidade especial, permanente ou provisória, como as rampas de acesso que favorecem aos deficientes físicos, às pessoas idosas, às crianças gestantes ou aquele rapaz que quebrou o dedo do pé jogando futebol.
Observa-se assim, de modo crítico, esse que nós acolhemos, que o direito individual à propriedade se transformou em profunda mudança qualitativa, num direito público que condiciona e move as políticas públicas. Portanto, é óbvio que aqui não há escolha. Além do mais, pela lógica, só podemos escolher entre duas ou mais alternativas. E aqui só há uma alternativa, que é uma adesão inconteste, incólume, consciente e responsável ao conjunto complexo dos direitos humanos. Não há escolha, portanto, porque ninguém em sã consciência escolhe a morte ao invés da vida. Em sentido contrário, é preciso lembrar o modelo fascista espanhol, em que o slogan mais característico era exatamente "Viva a morte". E aqui nós diremos, parafraseando Kant, vivam todas as formas de vida e que pereçam todos os velhacos deste mundo. Nós dizemos isso porque o país está numa situação tão rude, intelectualmente falando, tão desprotegido em direitos fundamentais, que as pessoas, milhões de pessoas, em todas as camadas, em todos os grupos, famílias, estratos, classes sociais, são levadas a escolher, entre aspas, entre a ciência, a verificação real dos fatos e a própria negação da vida. As mentiras mais insanas, surreais e pueris. Está tão complicado nesse momento que, hoje, adultos creem ou defendem certas teses, diagnósticos, prognósticos, que, comparativamente há 2 décadas, ou seja, ontem, esses tais pensamentos fariam as crianças mais novas darem muitas risadas. Ninguém mais sabe o que são prolegômenos ou epistemologia. Mas, com certeza, são aceitas essas falhas como se fossem as piores apostas possíveis. Ninguém mais sabe o que é Estado de Direito, a polis, o processo civilizatório, o significado da vida pública, da democracia, o humanismo, a emancipação e a inclusão, a prudência, o equilíbrio ético, a isonomia e muito menos o que é equidade. A questão, no fundo, é que isso é uma realidade provocada para o benefício do poder abusivo, do capital que dissolve as carnes e a esperança dos mais pobres, dos trabalhadores, da mulher negra, no limite desse processo de exclusão. Esse encontro do barbarismo social, do escravismo renitente no Brasil, com as piores práticas fascistas, nojentas, violentas, genocidas desse breve século XXI, estamos em 2022, não é uma casualidade. Nada é à toa. Em nosso país, a cultura do desprezo e do ódio social é uma causalidade. Nós somos filhos e filhas de uma miscigenação construída com abusos e estupros massificados. Não será por acaso, em termos do que possa ser pior para nós. Nada será por acaso. Sem dúvida, somos uma continência de causas e de efeitos. Não há o acaso